O primeiro, e talvez o mais importante dos conceitos que a gente utiliza para fazer o planejamento de um mobiliário. Ergonomia. Vamos partir então do conceito da compreensão etimológica da palavra. A ergonomia, na verdade, ela é o conjunto de ciências que procura adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e o desenvolvimento de certas atividades, basicamente procurando adaptar as condições do espaço e objetos às características naturais do ser humano. Baseado nesse conceito, tem total relação com antropometria. Então, a antropometria, ela é uma palavra do grego, né, que tem a gente que antropo significa homem e o metron significa medida. É um conjunto de técnicas utilizadas para medir o humano ou a arte. Então, uma é feito para que o humano use. Então, ele usando, tudo coloca no mobiliário sempre de alguma medida do ser humano e para a região do mobiliário em contato com este utilizar. A economia ela está relacionada com o trabalho. A gente usa mais e é algo etimológico Então a gente isto palavra economia. Já existem tentativas de remontagem das proporções do ser humano desde a antiguidade clássica, quando Vitruvío coloca as formas do ser humano, tenta fazer o enquadramento dele, e escrevendo o ser humano dentro de um círculo e de um quadrado. Mais à frente ele aprimora esse conceito, na verdade não ele, né? Mas o Da Vinci, na época do Renascimento, faz uma tentativa de aprimorar o homem vitruviano, só que dessa vez ele faz um deslocamento do círculo e do quadrado para compor as proporções do ser humano. E o conceito mais moderno que a gente tem de antropometria e ergometria é o do Rosier, onde ele estabelece o LOR, que é uma série de proporções e de medidas relacionadas ao ser humano, para que você está utilizadas para pedir espaço para uso pelo ser. Aqui a gente tem um modular na escala um pouquinho mais ampliada, e vocês veem aqui que ele começa a estabelecer distâncias, ó. Então ele mostra aqui, ó, do chão até o umbigo do homem com 1,8 m. Aí ele coloca a distância até o joelho, por exemplo, ó, com 41. E aí ele vai fazendo várias quebras, ó. Aí ele coloca várias proporções e vai colocando os valores aqui do lado para que nós possamos indicar no mobiliário qual a medida correta. Agora, é interessante saber, gente, que no caso do módulo, os conceitos que o Le Corbusier fez, eles estão um pouco ultrapassados, especialmente porque a referência dele foi do homem europeu de lá da época, né? Então, é bom a gente considerar que, na verdade, precisa ser adaptado às medidas do homem brasileiro. Aqui ele tem um módulo colocado de uma maneira um pouco mais didática, onde a gente interpreta em qual situação, porque vejam, quais são as situações em que o homem usa o mobiliário? Ou sentado, ou de pé, ou de pé apoiado nele, ou andando, né? O homem usa em todas as situações, ele falou muito bem. E a gente tem aqui, ó, algumas medidas que ele sugere para o grau de conforto que se espera na utilização desse mobiliário. Por exemplo, se você quer que uma pessoa fique sentada, mas que o joelho dela fique levantado, ele está colocando aqui 7 centímetros. E com uma diferença de mais 15, é isso, né? 16, ele sugere para que a pessoa fique com o joelho perfeitamente paralelo ao chão, e a gente vai talhando de 43. Não é a maioria das cadeiras produzidas hoje em dia tem 45 de altura mais redonda brasileira, né? Provavelmente as medidas provavelmente não foram feitas aí 70 centímetros. O braço dá para
comprimento total. Por isso que as nossas camas hoje comercialmente tem 90, porque você também não fica entulhado na cama com nenhuma sobra, tá? As camas de hoje em dia têm entre 1,92 m. Há 10 anos atrás todas as camas tinham 2,10 m, tá? Isso aconteceu porque nós temos os apartamentos que são na verdade apertamentos e o mercado imobiliário está achatando também as camas. As camas de solteiro já tiveram 80 de largura, estão ficando com 70, já tem 60, infelizmente. Tem isso. E aqui, ó, a largura da pessoa em pé com o braço esticado. Para que precisa saber o tamanho da pessoa em pé com o braço esticado? Se você está no balcão onde você guarda objetos e a pessoa sai os objetos, a largura é o máximo de idade que você pode dar este tempo onde você guarda. Muda para frente, onde você guarda objetos. Não, 65 nesse caso da pessoa que está inclinada, quase relaxando, e já sugere 75 para a pessoa fazer uma refeição mais rápida ou uma refeição um pouco mais onde a alimentação seja mais meticulosa, você precisa articular com talheres, ok? Já para a área de trabalho, gente, a gente precisa de uma bancada um pouco mais alta. Ela vai ser 80 centímetros no mínimo. Eu tenho trabalhado ultimamente com as mesas com entre 85 e 90, tá? Por quê? Porque as cadeiras que eu tenho encontrado nos escritórios, elas têm esse bracinho daqui, ó, de apoio, este braço, eles estão batendo em 75. Sabe o que acontece? A pessoa vai para debaixo, ainda tem um regulador para aumentar a altura. Se ela levantar muito, o braço prende na mesa e você não empurra a mesa para baixo dela. Então eu estou levantando muito as bancadas de trabalho para 85 e 90 por conta disso. Apesar de 80, durante muitos anos, ter sido considerado o que era funcional. E aí a gente tem aqui, ó, as medidas. Os encostos e estofados. Isso vai ser muito. Vocês já viram aquele sofá? Na época não tinha, mas hoje em dia nós temos os sofás que eles abrem com o de fora, né? Para que ficar sentado ou deitado. E aí você vai poder provocar esse tipo de ação conhecidas através dessas indicações, tá? E se for para que você coloque o mobiliário e a sua circulação não provoque problemas dentro do espaço, você precisa conhecer a largura que as pessoas ocupam quando elas estão circulando nesse espaço. Porque colocou uma bancada de um lado, colocou um armário do outro, não sobe uma largura no meio, ela tem que ser, segundo ele está colocando, para a pessoa passar de lado quer dizer assim, apelei, e a pessoa passa de lado porque meu apartamento é um apertamento. E ele está dizendo que tem que ter 40 centímetros. Já que para a pessoa passar normalmente, a gente tem que ter em torno de 60 a 65 centímetros. E para que a pessoa possa fazer movimentos esticando o corpo, você tem que ter em torno de 80 a 90 centímetros. E é por isso que os corredores de casa têm no mínimo isto, 80, 90, que não é o melhor, porque se você estiver passando de lado, segurando a mão da criança, que vai levar para o quarto, já não dá. Então o que a gente trabalha normalmente? Com 1 metro, para que você ande com uma criança do lado. Agora, se você quer 2 pessoas andando uma do lado da outra, 1,20 m. Por isso que normalmente as escadas nos interiores têm 1,20 m.
tá? E aí vem várias outras pessoas em fila, uma do lado da outra, aguardando, e a gente vai começando a utilizar esse tipo de referência aí. Tá? Aí vem vários padrões, braço aberto, braço fechado, braço esticado, aí vem falando daquilo que eu havia explicado, as alturas para as pessoas se apoiarem nas bancadas que a gente já viu, e quando elas estão segurando objetos, e as referências são todas escritas aqui para vocês. Esse aqui, na verdade, é só mais um padrão que foi retirado de um outro conceito mais moderno, com a tabelinha aqui dizendo as alturas. Tá? Aí aqui tem um código cheio, e lá em cima ele separa para homens e para mulheres. E, gente, eu tenho um programinha que eu vou colocar para vocês, que eu baixei ele de um site, que é o Antroprojeto, onde você pode simplesmente... lembra que eu falei que quando você tem pessoas com estatura diferente, você vai reduzir um pouco essa medida? Esse programa Antroprojeto, se você digita a altura da pessoa aqui, ele já dá a altura de todas as coisas que você precisa para ela esticar o braço, para ela encostar. E para que serve, por exemplo, você saber a altura até o topo da cabeça e somente até a parte de baixo da cabeça? Porque você pode projetar uma cadeira que ela tenha o espaldar. Espaldar é a região anterior da costa, tá? A cadeira. Ou somente para você colocar as costas, ou para você apoiar a cabeça também no lugar. Então você precisa conhecer todas essas coisas aqui, essas referências. Os programas cobrem, porque semana já vou botar esse programinha como link lá no meu blog. Vocês podem entrar ou no raularquiteto.blogspot.com ou no raulchagasarquiteto.blogspot.com, porque eu não sei quando regularizar o serviço do Blogspot, qual dos que vai ficar disponível para mim, tá? Eu andei tendo com essas questões aí. Deixa eu dar uma pausazinha, porque eu vou pegar um assunto agora um pouquinho diferente, que já é ergonomia voltada para o trabalho propriamente.